Oi, Matheus, tudo bem? Tupi? Oi, Raquel, Matheus, boa noite. Então tá. Boa noite, pessoal. Boa noite, Camila. Tudo bem, gente? Boa noite, pessoal. Professor Hilton, tudo bem? Maravilha, Raquel. Você? Também, graças a Deus. Raquel, eu tenho que te encontrar para entregar um livro traduzido daquele que você publicou em espanhol. Ah, professor, que coisa boa. Nós Quando é que o senhor temos. vai estar em Brasília? Estou em Brasília. O senhor está em Brasília? Se eu Às quiser encontrar vezes amanhã. amanhã eu dou um jeito de pegar esse livro, porque eu deixo um com a Lúcia também. Vou Uhum. ver isso aqui com o Lincoln. Aí, não sei que horas que o senhor poderia, professor.
A gente acerta, conversamos. Deixa eu primeiro pegar os livros, que a gente Tá. fez o lançamento, já entreguei para o senhor Augusto um monte para ele levar para a Europa, né? Ele levou. Aham. E agora eu tenho que entregar dos brasileiros e brasileiras. Ai, que coisa boa. Aquele livro ficou tão bom, né? O Matheus Pô, me ajudou muito, professor. Me emprestou aquele livro do senhor que está em espanhol, né? E realmente foi muito importante. Eu já tentei comprar o livro na Amazon duas vezes. Não sei por que agora não vai ter esse problema. Pois é, agora estamos com o livro, né? Que coisa boa. Eu aguardo a mensagem do senhor, então. Isso, eu a vi e lembrei disso já. Ai, que coisa boa. Isso é muito bom. E tá tudo bem, né, professorita? Graças a Deus, tudo bem. Então, tá bom. Vamos para mais uma reunião nossa. Exatamente. Hum. Selene tá aqui no EDP? Tá, né? Acho que sim, né? Ah, eu também tô aqui, tenho que te entregar Olha o só, livro também. Tá lá no carro. Ai, tá bom. Depois Depois terminar, vou lá pegar. se encontra onde você está. Eu tô no café aqui, que as salas estavam ocupadas. Mas aí depois da reunião eu vou ir nessa salinha que tá aqui. Tá bom. Inclusive, boa noite a todos. boa noite. Então tá, acho que a gente pode ir começandinho, né? Então hoje temos a apresentação da Maria e da Selene, né? Quem pôde participar, né? Foi lançado o livro no Congresso também do IDP de outubro, Congresso Internacional da 28ª edição, né? A coletânea sou do Centro de Pesquisa Peter Heberle. Foi lançado esse livro, foi lançada uma tradução e foi lançado aquela obra lá de Granada, né? Todos esses livros. E agora eu tenho que ver com o professor Pupil está lá para a gente organizar uma outra coletânea do centro para ano que vem, que todas e todos serão convidados a participar. Selene, fique à vontade para começar a exposição. Obrigada, professor Hilton. Boa noite de novo. Boa noite. Hoje nós vamos apresentar o texto do Dieter Green, e é um texto bem expositivo, então provavelmente a nossa apresentação vai ser bem expositiva também. A gente conta com o debate de vocês ao final, especialmente do senhor, professor Hilton, a parte das mídias. É, Bem, inicialmente eu queria começar com uma pergunta. Qual é o sistema político mais compatível com a liberdade individual e por que é a democracia? O Dieter, ele trata a democracia e o Estado de Direito de forma separada, embora esses sistemas compartilhem alguns elementos básicos. Inclusive, quando eu e a Marília estávamos organizando a nossa apresentação, eu tinha uma imagem muito unificada da democracia com o Estado de Direito por conta do Estado Democrático de Direito. E para mim, eles estavam assim, juntinhos. E tanto que eu visualizei um círculo entre eles, o Estado formal, o Estado de Direito formal, o Estado de Direito material, a democracia formal e material. E no decorrer do texto eu entendi essa separação e por que que para ele ela existe e tem que permanecer assim. Mas, bem, ele entende que existe uma tensão inerente à própria democracia e ao próprio Estado de Direito, o que, em alguma medida, os tornaria autodestrutivos. Em relação à democracia, seria a ditadura da maioria, e em relação ao Estado de Direito, seria a imobilidade. E em meio a essa tensão, existe uma interdependência que faz sentido justamente por conta da tensão. Essa interdependência, ela assegura alguma acomodação entre esses elementos que existem em comum, tanto da democracia quanto do Estado de Direito. Daí ele vem e começa a falar sobre a democracia formal e a substancial,
em relação à formal, ela possui pré-requisitos legais de natureza organizacional e processual, e ela é satisfeita se o povo elege os seus representantes e se os representantes tomam as suas decisões de acordo com a regra da maioria. Ou seja, no povo está a legitimidade das democracias. O povo detém o poder constituinte e a influência sobre o exercício do poder constituído. E aí, nesse sentido, ele inclusive cita que a democracia ela se opõe a uma verdade pré-estabelecida e ela também se opõe à delegação do poder pelo povo de forma incondicional, que no caso seria a primeira delegação e a última. E aí, ele segue explicando que o povo tem uma necessidade. E que necessidade é essa? É a necessidade de ser governado. O povo ele precisa de representantes que ajam em seu nome e interesse por meio de decisões políticas tomadas por especialistas em política e em administração pública. E por que essa necessidade existe? Ela existe justamente pela complexidade da sociedade. Mas aí dentro disso existe um problema, que é a mediação entre a inevitável pluralidade de opiniões e interesses na sociedade e a unidade obrigatória da ação do Estado. Tá, então existe essa necessidade, existe esse problema, e qual é a solução para esse problema? É uma cadeia de delegação organizada. O que isso significa? Que existe um mecanismo central para determinar os representantes do povo que vão exercer essa autoridade pública. E o nome disso são as eleições. As eleições, elas ocorrem por regras pré-estabelecidas. Então, são regras pré-estabelecidas, precisas e vinculativas para todos os players. Então, e assim, essas regras elas existem para fins de evitar uma manipulação nas pré-eleições, durante as eleições e no pós-eleição. Elas definem quem pode votar, quem pode ser eleito, para quais instituições essas eleições vão ser realizadas, em qual intervalo essas eleições vão ser realizadas, quem será considerado eleito e como os votos vão se traduzir em mandatos. Porque existe uma tradução aqui das variadas vontades e interesses a um número compreensível de partidos políticos. São partidos que vão competir para receber o poder de governar por um período limitado. E aí, aqui dentro disso, a gente tem justamente essas regras pré-estabelecidas em relação aos players, que também delimitam, de novo, quem é que pode ser eleito. Então, você tem os partidos políticos que vão pegar toda essa gama de opiniões e interesses, consolidar em programas e permitir e chamar pessoas que compartilhem desses interesses para poder representá-los e serem votadas para exercer o poder. Mas aí existe um problema 2. Que problema é esse? É que os representantes se emancipem das necessidades e expectativas do povo e busquem os seus próprios interesses. E qual é a solução para esse problema? O povo formula condições sob as quais os representantes devem governar e cujo cumprimento confere legitimidade aos seus atos. Condições essas que são definidas pela lei. E por que pela lei? Porque somente pela lei você pode conferir uma força vinculativa coletiva às regras e estendê-las além das partes do acordo e para além do momento da ação. Então, além disso, enquanto as regras sobre governar, elas também não estão à disposição daqueles a quem elas se dirigem, justamente para garantir uma segurança. E aí, daí, dentro disso, tem um critério que se destaca tanto nas eleições quanto na democracia, que é o princípio da maioria. De novo, o princípio da maioria aqui, ele é inerente às eleições e também é inerente à existência da democracia. Mas essa maioria, ela é puramente numérica, ela não tem relação nenhuma com uma qualidade substantiva. Então, como é que ficam as minorias dentro disso? Em tese, os direitos substantivos, eles permitiriam
que a minoria prevalecesse sobre a maioria. Mas para isso as eleições elas precisam expressar a vontade popular e para isso nós precisamos de eleições livres. E como que nós temos eleições livres? Por escolha e por liberdade. A escolha, ela é expressa nas urnas. O eleitor ele escolhe entre vários candidatos ou partidos e entre diferentes conceitos políticos. E a liberdade, ela é tanto para os concorrentes desses partidos, quanto também para os próprios eleitores. Para os concorrentes, porque eles têm o direito de criar partidos que lutem por determinados objetivos, e eles também têm a liberdade, no caso, a chance de atrair o apoio do eleitorado. E até dentro disso existem condições, que no caso é a própria neutralidade do Estado, o fato de que quem está no governo, no presente momento em que essas eleições estão sendo realizadas, eles não podem se utilizar do aparato estatal, nem financeiro e nem coercitivo, para se manterem no poder. E também tem a questão do apoio financeiro de atores privados, porque existiria uma diferença de poder e uma diferença de influência para quem esses atores eles investissem, justamente porque eles têm interesses próprios. Então, é necessário uma regulamentação do financiamento de campanha no interesse da igualdade de oportunidades. E essa liberdade em relação aos eleitores, ela ocorre pela possibilidade deles de se informarem. E a condição para isso é um debate público sobre questões políticas, um debate público em que você se utiliza da mídia, que só pode prestar esse serviço se a própria mídia for livre. Tá, mas é isso tudo que eu estou falando aqui diz respeito ao momento pré-eleição e o momento de eleição em si. E o pós-eleição? O pós-eleição agora vai caber aos políticos que foram eleitos usarem o poder que lhes foi conferido. E aí, nesse período, a crítica da oposição ela é formada até para conseguir, na próxima eleição, se eleger, e também o que é realizado nesse período é uma comparação entre as promessas que foram feitas e as promessas que foram cumpridas, então, entre as promessas e as ações efetivas. E até dentro disso, existe uma demanda por um processo discursivo contínuo, ou seja, as opiniões e interesses eles podem ser articulados por indivíduos e grupos sociais, enquanto o governo explica suas medidas e a oposição critica essas medidas e oferece melhores alternativas. E, de novo, a mídia, nesse processo antes das eleições e a mídia, de novo, nesse processo pós-eleições. Ela é muito importante, não só a mídia em si, como também a liberdade da mídia, porque ela está sendo constantemente ameaçada, tanto pelos partidos políticos que querem chegar a um poder, quanto pelo próprio Estado. Então, dentro disso, a gente parte para uma democracia substantiva, porque se os agentes que já estão no poder são aqueles que têm as melhores condições de se manterem no poder, existe um risco também, de novo, que é essa emancipação deles em relação às expectativas da maioria e da minoria para cumprirem com seus próprios interesses. E aí, a partir disso, a gente tem as cláusulas pétreas como uma salvaguarda contra a autodestruição da democracia, a liberdade de imprensa, que protege essa liberdade individual. E aí, aqui a liberdade de imprensa, ela exige tanto uma ação positiva do Estado, de proteção, quanto uma ação negativa do Estado, de se abster de controlar as mídias. Então, uma coisa que eu achei muito interessante no texto é quando ele cita Habermas e ele fala: não se é livre como sujeito político se não se for livre como pessoa privada. E aí aqui ele trata da importância de você proteger os dados das pessoas e essa percepção que surge a partir dessa noção de proteção da liberdade individual. Porque quando você protege os dados, você protege
o tempo da pessoa, a atenção que ela está dirigindo a algum assunto em específico, você protege a influência que vai ser exercida sobre aquela pessoa, a opinião dela, o próprio acesso dela à informação. Então, respondendo a minha pergunta, qual é o sistema político mais compatível com a liberdade individual e por que a democracia? É porque a democracia satisfaz a reivindicação dos cidadãos dotados de direitos políticos e pessoais de decidir, e de forma direta ou indireta, por meio de seus representantes eleitos, e como as pessoas desejam ser governadas e sob quais leis elas desejam viver. E a partir disso, a gente parte para uma relação entre o Estado de Direito e a democracia. Como a Helene já expôs e como o Green deixa claro no texto, a compreensão moderna da democracia não pode ser dissociada justamente da ideia do Estado de Direito. Enquanto a democracia traduz esse impulso emancipatório de autodeterminação do povo, o Estado de Direito representa o contrapeso institucional que transforma essa vontade em governo legítimo. O autor entende que a democracia é uma expressão de vontade popular institucionalizada, um processo que, como a Serene também já disse, em que o poder emana do povo e retorna ao povo por meio de procedimentos normativos. E esse Estado de Direito, que ele traz essa parte do texto, confere a forma jurídica à política. Ele converte o exercício do poder em um ato regulado. Na ausência desse Estado de Direito, a democracia corre o risco de se degenerar em tirania da maioria. E sem a democracia, o Estado de Direito se converte em uma mera leis sociais e normas legítimas. Se o direito domina a política, assim como o Green coloca no texto, o processo político se torna rígido e perde sua capacidade de adaptação. Mas se a política domina o direito, ela dissolve a força obrigatória da lei. E aqui o Green distingue duas dimensões do próprio Estado de Direito, o formal e o material. O Estado de Direito formal se preocupa com a regularidade dos processos, com a legalidade e com a observância das formas previstas em lei. Esse aspecto formal configura-se como um estado de previsibilidade, de hierarquia normativa e de segurança jurídica. Já o Estado de Direito material, ele acrescenta a esse arcabouço conteúdo volativo da Constituição, a justiça, os direitos fundamentais e os princípios que nela estão expostos. Enquanto o aspecto formal nessa relação garante que o poder atue conforme as regras, o aspecto material garante que essas regras se orientem por valores democráticos. Assim, esse equilíbrio entre democracia e Estado de Direito depende de que ambos os aspectos coexistam e se retroalimentem. Nesse contexto, a Constituição não é uma barreira que imobiliza a vontade popular, mas o próprio mecanismo que a canaliza dentro dos parâmetros normativos que garantem continuidade, estabilidade e respeito às minorias. A democracia, como a Celine disse, não é um mero governo da maioria, mas um processo normativamente estruturado, no qual o Estado de Direito atua como a forma civilizatória do poder político. E passando para um ponto que ele coloca dentro do aspecto de Estado de Direito material, os direitos fundamentais seriam o elo entre o Estado de Direito e a democracia. Longe de serem apenas limitações impostas ao poder político, eles são condições constitutivas do próprio regime democrático. Eles asseguram um campo de liberdade individual necessário para os direitos da cidadania. Então, os direitos fundamentais cumprem uma função dupla. Por um lado, eles restringem a atuação do Estado e das maiorias, garantindo que o poder seja exercido dentro dos limites jurídicos, mas, por outro, eles possibilitam a própria democracia. Eles asseguram que os cidadãos disponham de liberdade de expressão, de associação e de informação, como a Silene também já trouxe na parte de democracia. Nesse ponto, a distinção entre o Estado de Direito formal e material reaparece ao longo do texto. Os direitos fundamentais pertencem ao núcleo material do Estado de Direito. São eles que conferem a substância ética e social à legalidade do próprio Estado de Direito formal. E esse Estado formal, por si só, garante apenas a conformidade procedimental.
O material, portanto, ele impede que a lei se converta em instrumento de opressão. Inserida nesse mesmo capítulo do texto, o Green define a jurisdição constitucional como mecanismo institucional que permite ao Estado de Direito atuar dentro da democracia e a favor dela. Para ele, o controle de constitucionalidade das leis é a forma pelo qual o ordenamento jurídico assegura que a política não ultrapasse os limites constitucionais. Mas ele sempre relembra que o Tribunal Constitucional não substitui o legislador, nem assume o papel de formulador da vontade popular. Sua função é apenas proteger as condições estruturais que tornam essa vontade possível. Cabe à Corte assegurar que os atos públicos estejam em conformidade com os preceitos constitucionais, sem se apropriar da arena política. E é também nessa função que se manifesta a passagem do Estado de Direito formal ao material. O controle de constitucionalidade, ele não se limita a verificar a conformidade técnica das normas, que é a função típica do Estado de Direito formal. Ele também avalia se as leis respeitam o conteúdo axiológico da Constituição, se eles respeitam a dimensão material do Estado de Direito. Em razão disso, a jurisdição constitucional, ela significa uma ponte entre a legalidade e a própria legitimidade do Estado democrático de direito. O autor reconhece, ele coloca isso como uma problematização, uma comparação, ele reconhece que nas sociedades complexas contemporâneas, o papel da jurisdição tende a se expandir, especialmente quando o legislador é omisso ou quando os direitos fundamentais exigem concretização. Mas essa expansão, ele sempre recorda, deve vir acompanhada de autocontenção hermenêutica e de diálogo institucional. Então, essa legitimidade da jurisdição constitucional depende de uma interpretação tanto jurídica quanto dialógica da Constituição. E é o juiz constitucional que deve compreender que o direito vive da política, assim como a política sobrevive pelo direito. O equilíbrio, do texto do Green, mais uma vez, é que a política não deve anular o direito, mas que o direito tampouco deve asfixiar a política. E é função da jurisdição constitucional justamente preservar esse ponto de harmonia entre a lei e a liberdade. Como conclusão do texto, ele propõe uma visão constitucional que é simultaneamente jurídica e política. Isso é, a democracia precisa do Estado de Direito para garantir estabilidade e previsibilidade, mas o Estado de Direito também precisa da democracia para para manter a legitimidade. O que ele formula, em última instância, é uma teoria de cooriginariedade entre direito e política, em que ambos se limitam e se sustentam reciprocamente. Nesse contexto, a Constituição não é nem puro formalismo jurídico e nem uma expressão ilimitada da vontade majoritária. Ela é o centro da tensão, o centro de equilíbrio dessa tensão entre os dois elementos, tanto a democracia quanto o Estado de Direito. Ela traz essa interdependência. Isso. E ele estrutura no final do texto que essa tensão é um sistema que vive em constante conflito entre liberdade e forma, e cuja sobrevivência depende da manutenção desse grande conflito institucionalizado, sem permitir que um polo destrua o outro. Depois que ele faz essa conclusão, ele traz alguns problemas atuais. O Green observa que o cenário político contemporâneo tem colocado em xeque condições históricas que deram origem ao Estado de Direito e à democracia constitucional. O que antes era um consenso civilizatório, hoje é visto como um obstáculo à vontade popular. E os partidos políticos e os movimentos populistas que emergem atualmente se afastam deliberadamente da tradição pluralista que caracteriza a democracia constitucional. Eles redefinem a democracia em termos puramente majoritários ou identitários e a reduzem ao mecanismo de confirmação da maioria, e não um processo de deliberação pública inclusiva. A consequência disso é o enfraquecimento da própria compreensão substantiva do Estado de Direito, que deixa de ser visto como uma condição para a liberdade política e passa a ser retratado como uma estrutura de contenção da soberania popular. Assim, o desafio contemporâneo seria reafirmar o sentido histórico e normativo do Estado de Direito como a própria condição da democracia.
Depois dessa exposição do texto, ao longo da nossa leitura, eu e a Selene, a gente lembrou do texto Prolegômenos, do Heberle, como um contraponto ao Green. A gente percebeu que esse diálogo revela duas faces de um mesmo projeto, ou seja, compreender a Constituição como um processo histórico e cultural. Enquanto o Green se concentra na relação entre direito e política, o Heberle afirma que a Constituição vive dos seus próprios intérpretes. Em Prolegômenos de um Entendimento da Constituição Adequado ao Tempo, ele defende que a interpretação constitucional deve acompanhar as transformações sociais, culturais e comunicativas de cada época. Então, para Herbert, a legitimidade democrática não está apenas na origem do texto constitucional, como para o Green seria, mas também no seu processo contínuo de compreensão e aplicação. E é justamente nesse ponto que a relação entre os dois autores se dá. Ambos concebem o constitucionalismo entre uma constante interação entre norma e realidade. O Green preserva o aspecto de estabilidade, a necessidade de regras e limites ao conteúdo constitucional, e o Herbert acentua essa dimensão cultural e evolutiva. E outra reflexão que a gente teve também foi uma relação com a democracia militante do Lobenstein, para quem a democracia deve estar sempre disposta a se defender contra aqueles que utilizam sua liberdade para subvertê-la. O Green retoma esse ponto ao longo do texto, mas reformula essa ideia no contexto contemporâneo. Ele diz que a democracia precisa de limites jurídicos contra si mesma para que não se destrua em nome da própria liberdade. Se, nesse sentido, Lovenstein pensava na autodefesa diante do autoritarismo, o Green pensa na autocontenção diante do próprio excesso democrático, diante do risco de que a vontade da maioria ultrapasse os marcos constitucionais. Mas eles convertem, pelo menos ao meu ver, na ideia de que o Estado de Direito é a forma de resistência da democracia. E essa leitura cruzada mostra que o desafio da democracia contemporânea não é escolher entre vontade popular e forma jurídica, mas sustentar justamente esse centro entre ambas, o centro dessa tensão. Ou, como propõe Green e ecoando Lovenstein, o desafio é preservar o movimento democrático sem sacrificar a estabilidade jurídica que o torna possível. Essa foi a nossa leitura do texto. Ótimo, Marília e Helene. Então, esse texto do Peter Green é muito bom, né? Do Dieter Green. Eu misturei agora o Peter Heberle com o Dieter Green. Então, primeiro, parabéns às duas. Sou Dieter Green, um grande estudioso do direito constitucional em geral e também da teoria da Constituição. Esse texto reflete exatamente sobre a democracia constitucional. Como vocês devem saber, tem aquele outro texto do professor Dieter Green traduzido para o português sobre jurisdição constitucional e democracia. Uma das grandes questões que a gente sempre se pega é da relação entre democracia e rule of law, não é isso? Rule of law não tem uma tradução perfeita para o português. Regra do direito não é a melhor tradução. A maior parte dos estudiosos aponta que o rule of law é sinônimo de Estado de Direito. Então, seria basicamente esse texto, né? A relação entre Estado de Direito e democracia. No caso brasileiro, a situação é ainda mais interessante e específica, tendo em vista que a Constituição, no nosso artigo 1º, a nossa Constituição Federal, fala em Estado Democrático de Direito. Então, na Constituição brasileira, nós temos um tipo de Estado que ele já procura concretizar, em alguma medida, tanto a ideia do Estado de Direito como a ideia de democracia. É óbvio que essa relação é uma relação difícil, por isso que nós trabalhamos sempre, né, ou seja, os estudiosos, as estudiosas, com a ideia de democracia constitucional, né? Como vocês apresentaram, e o texto do professor Green, ele aqui nos aponta, alguns conceitos de democracia não são compatíveis com a ideia de Estado de Direito, né? Ou seja, democracias que valorizam maiorias eventuais e muitas vezes instáveis, acabam por apontar para um caminho democrático que muitas vezes é perigoso para a ideia de garantia dos direitos fundamentais. Então, se de um lado a democracia tem a ver com a regra da maioria, essa regra da maioria tem que ser acomodada. E isso, obviamente, tem
também a jurisdição constitucional um papel, exatamente de estando no âmbito especialmente do Estado de Direito, manter a próprio funcionamento da democracia constitucional, a próprio funcionamento adequado, por exemplo, das práticas democráticas, das eleições. Então, o texto aqui do professor Dieter Green, ele procura exatamente fazer essas reflexões sobre eventuais incompatibilidades e também eventuais não, e existentes e importantes relações que esses conceitos têm, né? Mas, obviamente, no caso brasileiro, a relação entre esses dois ela é bastante, digamos assim, necessária, tendo em vista o próprio direito constitucional positivo, né? Bom, minhas considerações seriam essas. Professor Pupi. Pronto, não estava conseguindo. E aí, boa noite. Bom, primeiro, como elas crescem rápido, né? Minhas duas pupilas apresentando o texto do Dieter Green. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que vocês fizeram? Como é que foi o processo aí de vocês? Imagino que a primeira coisa que vocês tenham feito tenha sido traduzir o texto. Não é isso? Tá, aí vocês traduziram o texto. E aí? Aí a gente traduziu o texto, leu o texto traduzido e depois voltou para Ler o original. Tá, mas aí vocês fizeram um roteiro de vocês? Aí Porque a gente fez uma reunião. vocês fizeram tipo uma resenha? Porque eu vi que em alguns momentos vocês estavam lendo. Aí eu fiquei em Sim. dúvida. Sim, a gente fez vários tópicos, porque o texto ficou muito denso, a gente fez um gráfico, depois a gente fez um texto. Tá. Vocês usaram o IA para isso, não? Não, Canva. Canvas. Eu fiz o gráfico no Canva. Vocês que fizeram a extração das informações e fizeram os bullet points para apresentar? Sim. Então eu sugiro que vocês publiquem, porque ficou muito bom. Eu cheguei a desconfiar que vocês tinham Cara, resumido com IA. de papel, obrigada, Guilherme Pupi. A gente debateu muito sobre o texto na quinta. Isso. Não, entenda como um elogio. Eu pensei assim, cara, elas traduziram, resumiram com IA e estão lendo o resumo, porque ficou muito bom. Não, olha isso, Pupi. Tá tudo aqui, ó, no papel. A gente leu um pouco na nossa A palavra de vocês basta, mas tenha como elogio, porque eu achei muito bom. Eu publicaria como uma resenha. Uhum. Tá. Falando sério, eu publicaria como uma resenha, porque ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo, assim. Ficou bom a ponto de eu, sabendo do potencial de vocês, achar que estava além. E vocês duas sabem que eu não faço elogios por fazer. A Mirella tá aqui, ela falou, nós três sabemos. Não, ficou muito bom. E assim, é curioso, porque o Green ele é super coerente, né? Com a própria obra, sobretudo. Eu lembro em 2009, eu estudando para fazer meu trabalho de conclusão de curso de pós-graduação. E aí eu usei muito o livro dele, que é O Sentido Político da Constituição. E casa assim, perfeito com esse ponto aí que vocês falaram, dele entrelaçando as coisas. Gostei muito da comparação. Eu superei a suspeita de uso de IA quando vocês fizeram comparação com o Haber, que aí eu, caramba, peraí. Aí vocês, pô, ainda pegaram outro texto para fazer um comparativo, ficou muito legal. Eu estou enfrentando esse problema atualmente, né? A gente, com outro grupo nosso, a gente está fazendo uma manifestação. Vamos lá, vamos por partes. A Corte Interamericana de Direitos Humanos abriu um processo de consulta pública em que qualquer um pode funcionar como uma espécie de amicus curiae, subsidiando um julgamento que a Corte vai fazer sobre uma consulta formulada pelo Estado da Guatemala. O Estado da Guatemala chegou para a Corte Interamericana de Direitos Humanos e falou basicamente assim: Corte, democracia é um direito humano? Em sendo, porque se for, eu tenho que defender. Como é que eu tenho que defender? O que eu tenho que fazer? Aí a Corte, opa, cara, que pergunta complicada. Mundo,
Quem quiser contribuir, pode contribuir. E aí eles abriram prazo inicialmente para março e foram prorrogando até novembro. A gente está com prazo depois de amanhã, a gente está fazendo. Aí surge a primeira coisa, qual o conceito de democracia? Beleza, acho que é um direito humano. Ok, então qual o conceito de democracia? E aí começa daí. E aqui é super importante porque você criar um conceito comum de democracia para diferentes países é complicado até do ponto de vista soberano. Qual foi a saída que eu encontrei? Basicamente, eu digo assim: a ideia de democracia não é um conceito estanque, ele é dinâmico. Então, os países do mundo eles vão observar estágios diferentes de realização da democracia. O que a ideia de conceito, o que a ideia de democracia como direito humano, então, deve resguardar? Deve resguardar elementos mínimos, que foram bem retratados aí por vocês a partir do texto do Green, limitação ao poder, aquisição, forma regulada de aquisição do poder e transição de poder. E limitações ao uso do poder sempre em função daquilo para o que se alcançou o poder, jamais como forma de perpetuação no poder. Ou de opressão de minorias. Então, esses seriam elementos mínimos. Mas, para além disso, a ideia de democracia como direito humano, ou de democracia como um conceito instrumental dos direitos humanos, como um ambiente ótimo de promoção e realização de direitos humanos, é a vedação de retrocessos. Se a gente pensa em democracia como estágios diferentes de realização, maravilha. Então, eu vou sempre impulsionar todo mundo para frente, mas eu sempre vou atacar o ir para trás. Mas não é algo simples, é algo sofisticado. E esse é um ponto. Eu até pediria a apresentação de vocês, porque tem coisas que vocês falaram que eu vou querer incorporar nessa manifestação. Tá? Vocês fizeram uma leitura muito interessante, porque assim, eu revisei todos os artigos dessa obra coletiva. Eu condensei todos os artigos. E eu, por óbvio, para revisar, li. E eu li o artigo do Green. E vocês pegaram as coisas que não estavam, por exemplo, no meu radar, assim, ou pelo menos não ficaram tão claras lendo no original. Então, até por isso eu queria a apresentação de vocês, mas foi uma ótima apresentação. Parabéns. Eu, inclusive, vou dar um esporro geral lá no grupo, porque eu acho que qualitativamente não, mas quantitativamente a audiência ficou aquém do nível do texto. O que é uma pena, porque o texto ele traz muitos pontos excelentes para debate. A gente pegou um bando de ADI, ADPF, a gente estaria para debate também. Não, a gente vai fazer o seguinte, manda lá no grupo e eu sugeriria até o pessoal ler isso e aí depois a gente fazer uma discussão, talvez fazer um recall desse encontro, até para uma discussão mais qualificada, com todo mundo tendo visto esse textinho aí de vocês, entendeu? Mas ficou muito, muito bom mesmo. Parabéns, gostei bastante. Obrigada. Camila, Raquel, Eu quero falar um pouquinho, tá dando para escutar? sim? Parabéns, meninas, ficaram, a apresentação ficou realmente muito boa. E essa semana eu li Democracia Militante, mas eu li o livro do Adhemar Borges, né? Que aí ele pega um pouco da democracia militante que surge lá na Alemanha, que vocês falaram, né? Com essa ideia do fascismo. E aí ele traz para a democracia militante aqui, ele fala da atuação do TSE e do próprio STF, através de controle de constitucionalidade, através da questão da disseminação de notícias falsas, toda essa atuação da nossa própria democracia, que tem toda essa estrutura para combater o autoritarismo, mas é exercido no momento ideal, para não esvaziar o termo também, né? A democracia como militante frente ao autoritarismo. Então, quando vocês fizeram, eu não imaginei que vocês iam fazer esse link, né? Porque quando eu falei, eu vou falar da democracia militante, só que vocês já falaram, então eu achei muito interessante. Quando vocês iniciaram a fala, vocês falam sobre a legitimidade da democracia através do povo, né?
E aí, trazendo para um debate de rede social, hoje a gente vê que o termo constitucionalismo digital, ele encontra diferentes interpretações, né? E aí, que são categorias do constitucionalismo que são levadas para o constitucionalismo em si. E aí hoje a gente vê que tem muitas políticas que são moldadas no digital, que elas começam a exercer um poder de fato dentro um poder privado, né? De fato ali dentro. E esse poder privado, ele, como o Eduardo Celeste também fala, mas o Byung-Chul Han, ele fala, né, de uma força centrífuga, que esse poder privado, ele vai para o público, só que ele fragmenta todo o público, né? Então, como que a gente fala de uma categoria que é o povo de legitimidade, sendo que está sendo construído dentro do privado toda essa forma de poder que está fragmentando todo o público, né? Então, por isso que tem certos debates com o termo constitucionalismo digital. Mas eu achei muito interessante, e isso que o Pupi falou é interessante da gente fazer uma outra reunião para fomentar esse debate com mais pessoas, né? Porque é uma pena mesmo, enfim, não tá as pessoas aqui do grupo para debater. Mas parabéns pela apresentação. Não sei se a Raquel ou a Ellen quer falar. Oi, pessoal, boa noite a todos. Queria inicialmente parabenizar as meninas aí pela apresentação. Eu vi aqui com atenção todo o texto e principalmente realmente me chamou muita atenção essa conexão que foi feita do Green com o Haberli. Achei realmente muito importante, né, os destaques para esse texto. E aí, pegando esse gancho, essa importância mais do que atual, né? Da gente colocar esses freios que o professor Pupi colocou, né? Quer dizer, a democracia ela tem que andar para frente, né? Mas como que a gente resolve quando o próprio povo representante dessa democracia decide optar por questões antidemocráticas? Então, como que a gente acha esse equilíbrio, né? E como que a gente segue a partir daqui, sempre andando para frente? Quer dizer, uma melhoria qualitativa dessa democracia, não permitindo nenhum tipo de retrocesso. Então, achei realmente muito importante. Eu gostaria de ter o texto para ler com mais calma e fazer uma sugestão, professor Pupi e professor Hilton, essas apresentações elas não ficam gravadas, né? Ou ficam? Elas É, ficam gravadas com o pessoal da própria IDP. Eu vou solicitar a gravação com eles e aí eu vejo se disponibiliza, porque tinha o YouTube, né, que postava algumas reuniões. Mas pois eu vou é. retornar com você. Eu acho fundamental, por Raquel, exemplo. se me permite, Camila, a gente tinha conversado isso, salvo engano, fica gravado um tempo e aí depois eles descartam. Mas se a gente já não tinha falado disso, falo agora. Vamos deixar como fluxo sempre pegar isso e já jogar no YouTube, Uhum. tá? Diretriz perene, por favor. Eu gostaria muito de ter assistido a apresentação da Ellen. Essas coisas de reunião que emenda e não consegui assistir, mas eu gostaria realmente muito, se pudesse, pelo menos as desse semestre, se pudessem todas seria o ideal, mas pelo menos a desse semestre e fazer uma divulgação no nosso grupo interno, canal, tudo certinho, que eu acho que assim são apresentações que não podem se perder, né? Tem muita informação e a qualidade das apresentações no nosso grupo é que realmente me chamam muita atenção. Então, se puder, aí fica o nosso pedido, e se puder falar lá no grupo, enviar e a disponibilização do YouTube, eu acho que é muito importante a gente não perder isso. É isso, pessoal. Você está coberta de razão, Raquel, e essa é uma preocupação que a gente já tinha tido no início desse semestre, quando a gente fez as reuniões preparatórias. E mais até, porque
A partir do YouTube você consegue reduzir a termo tudo, então tudo pode virar artigo. Pô, a gente tem coisa pra caramba pra fazer, não existe a gente ficar gastando energia não à toa, mas não capitalizar em todas as frentes possíveis. Não utilizar a tecnologia a nosso favor, né, professor Pup? Porra, um grupo de constitucionalismo digital, a galera escrevendo com pintura rupestre. Só o que falta, né? Ô, Camila, me ajuda aí com o Eu Matheus. vou falar com o Matheus e vou ver se eu consigo dar Ellen ainda, né? Se tá com prazo ainda do tempo. Tá, se tiver qualquer dificuldade, você me diz quem é e me passa o Tá, contato que eu entro de voadora. tá bom. Obrigada, viu, Raquel? É sempre bom esses feedbacks para a gente ir melhorando ali o grupo. Sim, sim. Eu acho que até o professor Pupi, no início, se eu não me recordo, no início dessa nova leva de artigos, ele tinha falado que seriam gravadas as. Eu lembro. Acho que eu também não lembrei de cobrar nem de ficar em cima, mas eu sei muita coisa. E a Camila às vezes fica até sobrecarregada, tadinha. Então, Mas eu acho que é bom fazer exatamente isso, já de repente já colocar no canal e no YouTube, porque daí fica com acesso, as pessoas ficam com acesso. quando entra no fluxo assim, automatiza, sabe? Aí a É, gente, você está coberta de razão. A gente precisa dessa memória. A gente tem lá um canal que fica as moscas, a gente gera conteúdo quinzenalmente e não consegue, e às vezes só porque é dragado pela rotina do dia a dia, a gente acaba esquecendo. Não, mas eu também. Touché, touché. parabéns, as meninas foram excelentes, parabéns. Não tenho nada a acrescentar. E obrigado pela presença. Nada. O que foi? Não entendi. O mãe foi fofo. Não, é que teve um mãe Ah, aqui que apareceu, ó. tá. Dessa vez pode pegar o meu café. Às vezes por isso que eu tenho que desligar o vídeo, porque tem pessoas que aparecem. Ô, Ellen, tu fica em Curitiba, né? Porto Alegre. Porto Alegre, desculpa. Ah, Tá, porque viagem. tem que me enviar os livros. Sim, tá, eu lembrei disso. Tá no meu porta-mala, cara. Ainda não mandei. Eu sei, não te preocupa. Tá. Gente, obrigado, viu, Camila? Já anota isso aí como tarefa, tá? Para a gente cobrar lá o pessoal do IDP. E Marília, Selene, já mandei mensagem lá no grupo, aí manda o roteirinho de vocês lá. E parabéns, muito bom mesmo, gostei. Acho que sugiro publicar. Tá bom. Obrigada. Obrigada, professor. Obrigada a todos pela presença. Valeu, boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Fique aqui.